Olá, pessoal. Para quem tá caindo aqui de paraquedas, momento. Não vou ensinar nenhum remédio milagroso para ninguém curar o câncer. Fiquem até o final que vocês vão entender, tá bom? Vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo porque agora, sim, tá com pouco tempo que a minha mãe descobriu que tá com câncer, né? E daí, sempre, né, quando a gente descobre que alguém tá com câncer, é aquela comoção toda na família, cada um, né, que vai é, dar palavras, né, de incentivo, que vai dar tudo certo e tal. E esses dias, eu tava conversando, né, com algumas pessoas da família e me vieram várias percepções. Uma delas é a questão, assim, de, às vezes, quando a gente sabe que tá com uma doença, a gente começa a viver movido pelaquela doença, né? Então, eu até vou mandar esse vídeo pra manhã, porque às vezes tem coisas que eu gostaria de dizer pra ela, mas por conta da correria, ou então por conta de que sempre tem alguém junto, a gente acaba passando pelo sentido, né? E também são coisas que às vezes a gente quer falar pra pessoa, pra poder a gente demonstrar que tá solidária a tudo aquilo dali, mas que tem outras maneiras da gente viver, não viver em função daquilo dali. E é exatamente isso que eu quero trazer no vídeo. Quando a gente foi pra esse sítio, né, que a gente estava confraternizando com a família, a gente começou sempre vem, né, essas questões da doença e tal. E daí manhã começou a chorar, e a minha tia falando que ia dar tudo certo e tudo, não sei o quê. Aí em alguma das minhas falas, eu falei assim pra minha tia e pra todos, né, que estavam lá, de que a gente tinha que viver além da doença. Porque assim, beleza, o que é que paralisa mais a gente quando a gente descobre que está doente? É saber que pode morrer daquela doença, não é? E daí, uma das coisas que eu trouxe, assim, pra manhã é que é um processo, é uma fase, né? Descobriu que tá, então, o que é que pode fazer? Começar o tratamento. Pronto, ela começou o tratamento. Vai ter todo esse processo de o cabelo vai cair, ela vai se sentir mais fraca, né? Porque tá passando por todo esse processo de químio e vai andando, né? Para poder depois ver o andamento, se deu tudo ok e tal. Mas assim, eu tava querendo mostrar pra mãe, porque assim, deixa eu só contextualizar uma coisinha aqui que eu lembrei agora. Mãe tá com câncer de mama. Tinha outra tia minha, que foi a tia que me criou, que ela também teve câncer de mama. E daí, essa minha outra tia, ela teve câncer de mama, depois esse câncer acabou voltando e se instalou nos pulmões e ela acabou morrendo do câncer do pulmão, né? E daí, eu acredito que manhã pense muito nessa minha tia, né? E venha a pensar assim, ai, a minha irmã não sobreviveu ao câncer, eu também não vou sobreviver. Porque, assim, são coisas que vêm naturalmente na cabeça da gente, né? Quando a gente tá cometido de alguma doença, alguma enfermidade, a gente começa até de maneira inconsciente, a puxar na memória quem foi que sobreviveu, quem foi que não sobreviveu, o que foi que aconteceu com aquela pessoa, né? A gente faz isso de maneira intuitiva. E daí, eu acredito que manhã pense nisso também, né? Logicamente, mas eu quis puxar ela para o sentido de dizer assim: se for para morrer daquela doença, vai morrer. Mas se não for, não vai. Então, independentemente da doença que a gente vai ser acometido daqui para nossa morte, né, que a gente não sabe, a gente só tem a certeza da morte, mas não sabe da maneira que vai ser. Independente de qualquer coisa, enquanto há vida, há esperança, sabe? Era isso que eu tava querendo trazer para amanhã. Beleza, tá passando por esse processo. Sim, porque ela até falou assim: "Ah, eu queria poder andar de carro", que ela tirou a carteira, mas não teve muita prática. Mas agora eu tô com essa doença, sabe assim, ela já tá, entre aspas, morrendo em vida. Porque ela fica pensando na conclusão daquilo dali, que vai ser uma conclusão drástica, vamos dizer assim. E daí aí eu falei assim, que a gente tinha que viver os processos e tem que confiar muito em Deus, sabe assim, porque a gente não sabe o que é que a gente vai ser nessa vida, se a gente vai ser pessoas ricas, ou então se a gente vai ser pobres, ou então se a gente vai ter filhos, mas a única certeza que a gente tem é da morte. Então a gente já sabe que aqui é uma passagem. Se aqui é uma passagem e eu tenho a certeza que vai vir a morte, e eu tô viva, eu não posso ficar pensando na morte. Porque Deus é tão assim, uma sabedoria tremenda que ele nem deixa ninguém saber qual é o dia da morte. Porque já pensou se a gente soubesse o dia da morte? A gente não iria viver.
Então, muitas das pessoas que estão acometidas de doenças assim, como câncer, né? Que a gente já pensa, nossa, quase ninguém sobrevive e tal. Já pensa logo na morte. Aí pronto, fica pensando. E daí, outra coisa também que me veio na cabeça foi um tio meu, que assim, pra mim, é um milagre, sabe? É um milagre mesmo, assim, eu tô toda arrepiada aqui, porque de fato, esse meu tio, os médicos já tinham dado dias pra ele, sabe? Não tinha jeito, não tinha remédio que desse jeito e tudo. Então, assim, se fosse uma pessoa fraca na fé, naquele momento, aliás, que naquela semana tinha morrido. Porque não tinha médico algum que dissesse assim, não, tem uma esperança, tem um tratamento, tem um remédio, tem alguma coisa. Não, todos diziam a mesma coisa. O que ele quiser fazer, faça, porque aqui é questão de dias, se muito, mês, mas não é nada garantido. E daí, eu tô toda arrepiada aqui, sério mesmo. E daí, esse meu tio, ele tem uma fé tão grande, que não tinha quem chegasse lá na casa dele e saísse nem desanimado. Poderia, assim, sair desanimado porque via a situação dele. Mas pelo que ele falava, não, sabe? Parecia até que ele era que dava força pra gente. Porque quando a gente chegava lá, Hamilton, o senhor tá bem? Tô, graças a Deus, tô tudo bem. Só tinha os momentos, né, que ele realmente estava sentindo muitas dores e não tinha como ele esconder. Mas até o momento que ele podia, ele escondia que ele estava passando por um processo muito doloroso. E minha gente, pasmem mesmo. Ele estava com uma espécie de um câncer que ia corroendo por dentro, né? Eu não sei aqui dizer o nome bem direitinho pra vocês, mas era desse jeito, assim. Ele estava com esse câncer que aos poucos ia matando ele por dentro. Beleza, ele sabia disso. Beleza, ele tinha tudo pra morrer em vida, vamos dizer assim. Mas não. A fé dele era tamanha assim, que eu acredito que todo mundo, né, assim, cada cá fez promessa, né, cada cá na sua religião. Eu mesmo fiz um voto, assim, a Deus, que se eu visse um dia, assim, ele sarado daquilo dali. Eu não sabia, não tem aquelas coisas que você pede a Deus, mas você fica com um pé lá e outro cá, porque pra você é tão impossível, né, mas sempre assim, não, Senhor, pra mim é impossível. Mas para o Senhor, se o Senhor tiver um plano na vida dele, com certeza pro Senhor é possível, sabe? E daí eu fiz esse voto e passaram-se, acho que 1 ano, para quem tinha dias, viu, que ia morrer. Passou mais ou menos 1 ano e a minha prima ligou para mim, dizendo, Andrécia, tu acredita que o câncer que o nosso tio tinha, ele tá curado? Quando ela falou isso, logo eu lembrei do voto que eu tinha feito a Deus, sabe? E eu disse, que conversa? Ela disse, Aí começou a contar que de alguma maneira muito milagrosa, aquele câncer sumiu dele, sabe? E todo mundo falava por uma boca só. Foi a fé dele que salvou ele. E eu acredito de alma, sabe? E foi até essa reflexão que eu trouxe pra manhã, né? Pra manhã e para os familiares da gente que tava lá. Se pra uma pessoa que estava totalmente desenganada, não tinha tratamento algum, ainda hoje tá aí pra contar a história. E o de manhã, que tem tratamento, que ela, graças a Deus, descobriu no começo, né? Que se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu tenho fé, assim, que a gente só morre no dia que é pra morrer, seja de câncer, seja até outra reflexão que eu trouxe pra ela, disse, manhã, a senhora agora tá com a doença, mas quem garante que eu vou viver mais do que a senhora? Quem garante que daqui a 1 minuto eu não vou passar mal e não vou morrer? Tá entendendo? Então, assim, em todo momento eu tava querendo puxar ela pra ela entender que, claro, assim, ela tem um momento dela de ficar triste, tem um momento dela de ficar reflexiva, porque é algo assim que é natural da gente, né? A gente quer estar bem. Quando a gente diz que alguém não tá tão bem assim, a gente fica reflexiva mesmo. Eu não tô querendo aqui anular o sentimento dela. A única coisa que eu tô querendo é puxar ela mais pra realidade e pra ela fazer as coisas que ela tem vontade de fazer. E não paralisar, ficar inerte na vida pensando que pode ser que ela venha a não concretizar aquilo. Porque ela tá consciente, ela tá, graças a Deus, comendo, tá assim, à medida do possível, tá vivendo uma vida comum. Então, o que ela tiver vontade de fazer, eu vou ser a primeira a incentivar. Vá, amanhã, faça. Assim como eu, a cada amanhecer eu fico assim, meu Deus, assim, eu não quero passar pela vida, eu quero viver. Eu quero viver assim de uma maneira que eu não maltrate ninguém, eu vá vivendo a minha vida de uma maneira
bacana, sabe? De uma maneira que aos olhos do Senhor seja profícua, né? Proveitosa, vantajosa, porque assim, é isso que a gente tem na mão, sabe? É isso que a gente tem na mão. E até a palavra, né, que as pessoas usam do hoje é o presente. É isso, é o presente. É um presente de Deus a gente estar aqui vivo. Então, assim, vamos fazer de cada amanhecer algo maravilhoso, algo sublime. Porque é isso que a gente leva da vida, sabe? É a saudade que a gente vai deixar para quem conheceu a gente, né? E as coisas bacanas que a gente tem a oportunidade de vivenciar. Então, independente do que você esteja passando, né? Independente de qualquer coisa, viva. Viva assim com intensidade. E é o conselho que eu dou pra mim mesma. É isso, assim, de que a gente tem que viver, a gente tem que olhar, assim, pra gente, pro outro, de uma maneira que a gente quer fazer algo a mais, que a gente quer se desafiar. Porque a vida seria muito sem graça, sabe? Se a gente ficasse paralisado por qualquer coisa que acontecesse, sabe? Porque, assim, Deus, ele é o Deus do impossível. Então, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas o que for da parte de Deus, ele vai fazer. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A gente tem que ter isso assim, gravado mesmo no nosso peito. Então, assim, minha gente, é esse recado que eu queria deixar. E até vou compartilhar esse vídeo com a Maninha, que eu quero muito, assim, que ela entenda que todas as pessoas que gostam dela, com certeza estão vibrando na mesma energia de fazer com que a saúde dela seja recuperada da maneira mais rápida possível e que ela tire ensinamentos para a vida dela, assim como eu tirei ensinamentos de toda a doença da minha tia. A cada doença, a cada momento, a cada experiência que a gente tem a oportunidade assim de ter, eu sempre procuro olhar de uma maneira assim, o que é que eu posso tirar daqui? O que é que eu posso aprender a partir disso daqui? E é um conselho assim que eu dou para vocês também, de tudo que acontecer na vida de vocês sempre pensem assim, se tá acontecendo, se veio pra mim, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. O que é que eu tenho que aprender, sabe? A gente tem que olhar com um olhar mais atento. Então, pessoal, é isso assim que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria agradecer por vocês estarem aqui comigo, né? Por vocês acreditarem, né, em todo esse meu projeto, né, de trazer essas reflexões. E no começo, né, eu tinha feito 2 vídeos dizendo que eu ia trazer versículos pra gente fazer uma certa conversa, né, uma certa reflexão em cima dos versículos, mas só que atualizando, né, porque a vida da gente assim é uma constância, né, e daí atualizando, eu vou trazer o que eu senti de trazer, porque às vezes a gente, pelo menos eu, às vezes eu tô no sítio e de repente me vem tantas percepções, tantas coisas que eu gostaria de compartilhar, então esse canal vai ser pra isso, pra compartilhar, sabe, independente de qualquer coisa, eu quero compartilhar o máximo de coisas que possam agregar na vida do outro, que possam edificar. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Quem sentir, curta, compartilhe, se inscreva, sabe? Assim, eu quero que cada um faça da maneira que sentir. Não se sinta obrigada a nada. Se quem sentir de estar aqui comigo nesse projeto, eu tô super animada e espero muito que dê tudo certo. E um beijão, pessoal. Muito, muito obrigada.